Olá, esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Esther e Inácio chegam na Ouro Verde. E aí, Dalina, olha, diz onde vocês estavam todo esse tempo? E o Inácio diz: estávamos na corte. E o Abelardo diz: por que demoraram tanto? E aí Dalina diz: a pergunta apropriada é: por que voltaram a esta casa? E a Esther diz: para nos entregar. Alice desce correndo as escadas e diz: Inácio, ao ver ele com a Esther, fica furioso. O Inácio diz: então não há mais dúvidas? Estão todos falando que matei meu próprio pai? Alice diz: pensei que tivesse ido atrás da mulher do seu pai, meu marido. E o seu Leopoldo diz: achamos por bem dizer isso. E Alice diz: mas pelo visto. E o Inácio diz: eu conheci a Esther antes do meu pai. A Esther é o meu grande amor. Fomos separados pelas maldades da minha avó. E a Esther diz: quando eu conheci o Henrique, eu pensei que o Inácio tinha me abandonado. Foi só quando reencontrei Inácio aqui na fazenda que nos demos contas do que tinha acontecido. Inácio diz: jamais traímos o meu pai. Mas ele percebeu a nossa relação, amava muito a Esther, não queria perdê-la. Resolveu então inventar essa doença, para que pensávamos que ele estava à beira da morte. E a Esther diz: descobrimos tudo na noite do noivado. E o Inácio diz: por isso fomos embora. Não tinha por que ficar aqui. Tantos anos sofrendo por causa do meu pai, resolvemos viver a nossa vida. E Alice disse: e eu e o seu filho, Inácio? Inácio nem sequer olha para Alice. E a Esther diz: soubemos disso por acaso. E o Inácio diz, lendo o jornal: e claro que depois tomamos pé da situação. O Gino Ventura nos fez uma visitinha na corte e ele tem em suas mãos provas da nossa ligação no passado. E Dalina ficou olhando para os lados. E o Inácio diz: ele disse que vai usar essas provas se não vendermos a Ouro Verde por um preço baixo. Abelardo diz: chantagem? Como ele conseguiu isso? E a Esther olha para a Idalina e diz: as provas foram tiradas dessa casa. E o Inácio diz: somos os suspeitos desse assassinato. Estou sendo acusado de matar o meu próprio pai. E o Leopoldo diz: é um absurdo essa acusação, meu neto, jamais você faria isso. E o Inácio diz: consta que o senhor mesmo, meu avô, ter me visto ameaçar o meu pai de morte. Teria dito isso à polícia, meu avô. E o Leopoldo diz: não, eu apenas disse que no calor da discussão você teria. E nisso Leopoldo começa a passar mal e diz: eu disse que você teve a oportunidade, mas mesmo assim não fez. Abelardo diz: calma, avô. E o Leopoldo vai para o quarto e diz: venha, Idalina. Inácio olha para o Abelardo e diz: tem alguém aqui que acredita ainda que eu matei o meu pai? Abelardo, tem alguma coisa a dizer? Abelardo diz: acho que temos que tirá-lo dessa situação. Vamos encontrar algum meio? Inácio se aproxima do Abelardo e diz: vamos conversar lá fora, meu irmão. Juntos encontraremos uma saída. E Alice diz: não pensa que vai ficar assim depois de tudo o que disse, não vai falar comigo? Inácio nem olha para Alice, ignora completamente e diz: bem junto, Esther? E a Esther diz: não, vou descansar. Enquanto isso, nas senzalas, Zumira está arrasada, chorando. Jesus diz para ela não ficar assim, que vão encontrar o Dário. E vários escravos se preparam para ir atrás. O Dário Clemente chega e diz: que é isso? Tá pensando que manda aqui? E Jesus diz: eles estão indo por vontade própria. E se o senhor não gostou, vá perguntar para o senhor Inácio o que ele acha, porque ele acabou de chegar. E todos vão à procura do Dário. Enquanto no quarto, Leopoldo diz: agora eu sei como aquela casa do catete veio parar em minhas mãos. E Dalina, você entregou o seu próprio neto para o Higino. Pela casa, ambição. E Dalina, como você teve coragem de fazer isso? Inácio pode ser preso. E Dalina diz: o Higino não vai chegar a tanto.
Nisso, Esther entra no quarto dela, que a Idalina tinha se adonado, e diz: desculpe interromper, mas Quirino e Cristóvão estão carregando uma mala pesada e não sabem para onde levar agora que a dona do quarto chegou. Será que podem me dar licença? E o Leopoldo diz: claro, minha querida. E a Idalina diz: há tantos quartos de hóspedes. E a Esther diz: eu fui informada que sou dona da metade dos bens do Henrique. Nos casamos em comunhão de bens, dona Idalina. Por favor, podem deixar a mala aí e ajudem eles com a mudança. Escolha a senhora um quarto de hóspede, se preferir. E Idalina pega seus vestidos embaixo do braço, Leopoldo também, e Leopoldo sai dizendo: Idalina, e saem do quarto da Esther, enquanto Inácio e Abelardo estão conversando. Abelardo diz: acho que devemos ceder, e o Inácio diz: ceder a chantagem. Abelardo diz: vendemos a fazenda Alventura. E o Inácio diz dar a ele o que quer assim, e o Abelardo diz: em troca da sua liberdade. E o Inácio diz: eu não vou ser preso. Abelardo diz: ele tem as provas. E o Inácio diz: as provas do meu romance com a Esther, que não é nenhum crime. E o Abelardo diz: a polícia, com posse dessas provas, uma coisa leva a outra. E nisso a Esther desce, chega ali na sala, e o Inácio diz: não há nada o que a polícia não possa saber. O que eles não sabem, nós vamos contar, viemos da corte para isso. E o Abelardo diz: vai acabar até as grades. E o Inácio, chocado, diz: Abelardo, fala como se eu fosse culpado. Abelardo não diz nada. O Inácio diz: temos que confiar na justiça, para isso existem leis e advogados, não temos o que temer. E o Abelardo diz: será que não, Inácio? Inácio diz: do que está falando? Abelardo diz: de tudo, do Ventura. E o Inácio diz: você não está pensando. E o Abelardo diz: vendemos a fazenda, pronto. E o Inácio diz: eu não vou ceder chantagem. E a Esther seria como admitir a culpa, confessar. E o Abelardo diz: vão embora juntos. E a Esther diz: não somos culpados. E o Abelardo diz: vão para longe daqui, eu fico sozinho aqui, me ajeito, pronto. E o Inácio diz: o inocente não pode fugir. Abelardo grita: sabemos que você não é inocente. Inácio fica chocado, Abelardo gritando, diz: não, precisa fingir, não aqui. Inácio diz: você não está pensando. E o Abelardo diz: eu não vou entregar o meu próprio irmão, não quero vê-lo morto na forca. Se as provas chegarem à justiça, será preso condenado à morte por ter matado nosso pai. Esther diz: cresceram juntos. O Inácio diz: é meu irmão, me conhece. E o Abelardo diz: a injustiça sempre o deixou cego, Inácio. E a Esther grita: olha nos olhos do Inácio, veja como ele está sofrendo. Inácio diz: acha mesmo que matei o nosso pai? Abelardo diz: eu sei que se arrependeu. E o Inácio diz: meu irmão me conhece. E o Abelardo grita: estava com ódio, tinha razão. E o Inácio diz: acha que eu tinha razão de matar o nosso pai, é isso? E o Abelardo diz: ele a enganou, mentiu, roubou sua mulher, Inácio. Descobriu, ficou fora de si, por muito mesmo nos quis matar o Vitório. Inácio diz: o Vitório não é o nosso pai, e nem assim eu o matei. Abelardo, distraído pelo próprio pai, eu posso imaginar o rancor, o ódio que sentiu. Meu avô não quis admitir, mas ouviu você ameaçar o nosso pai. Com a arma, a pistola era sua, Inácio. Eu sei que voltou a casa sozinho antes de fugir com a Esther. Não sei se foi aí que o matou ou se veio buscar alguma prova que o incriminava. Inácio desconsegue mesmo me imaginar atirando no nosso pai. Esther diz: você está sendo injusto, profundamente injusto. Abelardo, de tanto tempo foragidos, volta sob chantagem. Inácio, chocado, diz: como pode pensar isso de mim? E o Inácio chora. Abelardo diz: me prova que é inocente. Inácio diz: eu vim provar para todos, mas para você, meu irmão? Abelardo diz: eu queria acreditar na sua inocência, mas é difícil. Enquanto na estalagem, Cristóvão e Quirino estão lá à procura do Dário e perguntam se alguém viu o Dário que fugiu. Todos dizem que não, e nisso o barbeiro fofoqueiro começa a perguntar do Inácio: é verdade que o Inácio voltou com a... E o Cristóvão diz sim, com a dona Esther, a baronesa. Ele a encontrou. E o Higino dizia: ela sabia que era viúva já? E nisso a Guiomar diz: vocês vieram para saber do menino. Ele não está aqui. Podem ir. E eles saem, e o barbeiro fica fazendo fuxico. E o Higino fica falando: vão me acusar com certeza, mas eu tenho um álibi. Estava na corte com o Marquês de Boaventura
E sei que o Inácio vai querer vender a Ouro Verde. Agora que descobriu que o pai morreu, não vai querer ficar aqui e eu vou comprá-la. Nisso, a Luzia se aproxima do Higino, se insinua para o Higino e o Higino se afasta. Nisso, Bartolomeu diz: Guiomar, quando o Higino se mostra vitorioso assim, a Guiomar diz: é quando ele tem cartas na manga. E o Bartolomeu diz: contra quem? E a Guiomar diz: descubra, o senhor não é o jornaleiro? Guiomar corre contar para Olívia que Esther e o Inácio voltaram. Olívia diz que acha que fizeram mal em voltar, mesmo eles sendo inocentes, vão acabar sendo acusados. E o crápula do Higino, que é culpado, não será acusado porque tem o álibi dele. Nisso, Luzia entra no quarto da Olívia e diz: está a maior fofoca lá embaixo, todo mundo falando da baronesa do Inácio, e o seu Higino ficou me olhando, mas eu me aproximei dele. Ele se afastou, disse que ia voltar para a fazenda. E a Olívia disse: você ficou triste com isso? E a Luzia diz: não, mas que ele ficou me olhando o tempo todo, ficou. Nisso, Higino chega na Morro Alto e a Bárbara diz: Higino, onde você estava? E o Higino diz: na estalagem. A Bárbara diz: por que não monta seu escritório lá? Fica mais lá no meio daquela gentinha do que em casa. E o Higino diz: lá eu me informo de tudo, Bárbara. E a Bárbara diz: é só convidar o barbeiro fofoqueiro para vir aqui, ele conta tudo da vida de todo mundo. Vitório diz: é verdade. E o Higino diz: o Inácio e a Cocote voltaram. E a Bárbara diz: eu não quero saber quem vai ficar com o que vai acontecer, a única coisa que eu quero saber, ela continua baronesa? Porque senão eu sou a única baronesa da região. Isso é a única coisa que me importa. Olívia vai falar com Mariano e diz que o Inácio e Esther fizeram mal em voltar. Mariano diz: eu conheço o Inácio, sabia que ele ia voltar, mesmo sabendo que podia ser preso. E o Higino está pensando que o Inácio vai vender a fazenda e fugir. Olívia diz: aquele homem é um monstro. Sorte a minha que ele é um tolo, porque é um pavão, se acha o mais importante de todos os homens, e assim eu consigo enganar. Mariano diz: eu só vou me sentir seguro quando estivermos a bordo do navio indo embora do Brasil. E a Olívia diz: espero que até lá a Esther e o Inácio estejam também bem, juntos e longe daqui, sem correrem o risco de ser presos. Mariano diz: o Inácio vai provar a sua inocência enquanto a Idalina está no seu antigo quarto com a Alice. Idalina está furiosa, diz: aquela mulherzinha mal pôs os pés aqui dentro e a escravaria já fugiu. Ninguém se importa com nada. Ela me expulsou do quarto, nem me deu uma mucamba para me ajudar a arrumar o meu quarto. E Alice disse: e eu que vi o Inácio com aquela mulherzinha, hein? E ele nem olha para mim. E a Idalina diz: Alice, vai cuidar do seu filho, não vê que eu estou com os problemas? Enquanto Mariano, Trajano e o conselheiro estão conversando, e o conselheiro diz que o inspetor ficou fazendo perguntas da Idalina, desconfia da Idalina, mas agora com a chegada do Inácio, com certeza, a desconfiança será toda do Inácio. E o conselheiro garante que tem certeza que o Inácio seria incapaz de matar o barão e que vai fazer uma visitinha para Esther. Enquanto Abelardo e a Juliana estão conversando, Abelardo está triste, a Juliana diz o que houve. Abelardo diz que discutiu com o Inácio e a Juliana diz: não é porque você acha que ele seria capaz de não. Você não acha isso, né, Abelardo? Cresceram juntos. E nisso Alice chega correndo, chorando, diz: ai, Abelardo, meu irmão. E o Abelardo se preocupa com a chata da Alice e diz: o que foi, Alice? E Alice diz: ai, Inácio, essa situação toda, Abelardo, um insulto, uma afronta a mim, Abelardo. Ele, tanto tempo sumido, chega com aquela cortesã, nem se dignou a falar comigo, a falar do nosso filho. E a Esther fica só ouvindo. Alice continua, ele desfila pela casa com ela como se ela fosse a esposa dele. Abelardo, você precisa me ajudar, fale com o Inácio. E a Juliana diz: Alice, para de ser egoísta. Não vê que o Inácio e o Abelardo brigaram?
O Abelardo está sofrendo? Não vê? Ninguém quer saber dos seus problemas sentimentais. Trate isso com seu marido. E a Alice diz: ai, Abelardo, você precisa falar com o Inácio. E Esther se aproxima e diz: o Abelardo e Inácio estão passando pelo pior momento da vida deles, não consegue ver isso? E Alice diz: quem pediu a sua opinião? Está com medo, Esther, que o Abelardo convença o Inácio a cair em si? Esther diz: o Abelardo e o Inácio discutiram seriamente. Se você não fosse tão egoísta, saberia, mas só consegue ver os seus problemas, ignora o mundo. E Alice diz: ah, é verdade, Abelardo, brigaram. E a Esther diz: ah, agora finge que está preocupada com o Abelardo. Não precisa, Alice, a noiva dele, a Juliana, está aí ao lado dele para apoiá-lo. E o Abelardo diz: ah, Esther, Alice está magoada, deixa ela. E a Esther diz: quer perder o seu tempo com quem só quer usá-lo. Desde o início, Abelardo, ela zombou dos seus sentimentos, usou você para se aproximar do Inácio, quando ainda não sabia que eram irmãos. E a Alice grita: chega, você não tem moral para falar de mim, a cocote. E a Esther diz: eu sou a mulher que o Inácio ama, minha querida. E a Alice diz: eu não vou mais ficar aqui, sai correndo. O tolo do Abelardo diz: ah, Esther, você foi muito dura com a Alice. Esther e Juliana ficam olhando chocados para a burrice do Abelardo. Enquanto na estalagem, a Palmira diz para Socorro ajudar ela, senão vai acabar perdendo o emprego. Socorro diz que logo terá muito dinheiro e nunca mais vai precisar trabalhar. Juliana vai falar com a Esther e pede desculpas por tudo. E a Esther diz: você veio se desculpar por eles. Ah, Juliana, você não tem que aceitar essa situação com a Alice, Juliana. Você vai se magoar seriamente. E a Juliana diz: eu sei. Eu sei que o Abelardo não me ama, mas eu quero ficar ao lado dele. Eu vou ensinar ele a me amar. Eu vou ser a melhor mulher do mundo para ele. E a Esther diz: minha querida, você sofre tanto, Juliana. Você sabe que o Abelardo ainda ama Alice. Juliana diz que sabe, que vai fazer de tudo para Abelardo a esquecer. Enquanto na cozinha, Zumira ainda está desesperada com o sumiço do Dário, Cristóvão chega correndo, diz para Rosália que o Inácio e o Abelardo brigaram feio, enquanto a Esther vai enfrentar o tolo do Abelardo. Esther diz a Abelardo: eu quero que você me diga agora o que não teve coragem de dizer na frente do Inácio. Acha que o Inácio matou o Henrique? Você pensa isso, né? Abelardo diz: eu já admiti na frente do meu irmão. E a Esther diz: você disse que acha que o Inácio matou o Sobral porque estava com ódio, pelo desespero, no calor da discussão. Mas isso não é o que você realmente pensa. Diga para mim, Abelardo. Diga. Abelardo diz: eu já falei o que tinha para falar, vai para sair. Esther empurra o Abelardo e diz: fale a verdade uma vez na vida. Fale que você acha que o seu irmão teve sangue frio, que planejou matar o seu pai, que ele planejou tudo. Fale isso. Fala o que você pensa de verdade. Fala que você acha que ele não estava transtornado, que ele sabia muito bem o que fazia, que ele matou o barão, depois fugimos e ele só voltou para essa casa porque foi pego pelo Gino. Diga em alto e bom som o que você pensa, que o Inácio matou o seu pai a sangue frio. Abelardo, transtornado, diz: o Inácio apenas apertou o gatilho, ele não é um assassino sangue frio, nunca seria. Estava cego de ódio, amava o pai, foi traído, ele ficou transtornado, sentimentos confundem amor, ódio, tanto tempo de frustração, vendo a mulher que ama nos braços do outro. E a Esther diz: é você. E Abelardo diz: ele amava e não podia tê-la. Casado com uma mulher que nunca amou. E a Esther diz: é você. Abelardo começa a chorar e diz: tanto tempo com essa frustração, tanto tempo, tudo em nome do amor. E depois de tudo isso, o pai o trai, o engana, ele não aguentou, explodiu. E a Esther diz: será que você não percebe que você está falando de si mesmo? Está tomando o Inácio por si próprio, porque o Inácio estava condenado a viver longe de seu amor e você está condenado a viver longe da Alice, não é isso? Você vive há anos mergulhado em mágoa, ressentimento, frustração.
Toma o Inácio por você que tem medo do que sente, talvez até matasse, mas o Inácio é forte, não é um fraco como você, ele encara os sentimentos, ele não foge como você. Diante da chantagem do Ventura, voltou e o enfrentou, enquanto você prefere fugir, ceder, sempre. É um fraco. Inácio jamais hesitaria em fazer uma operação com medo de não conseguir voltar a andar. Você tem medo do quê? Inventou que ia casar com uma mulher que não amava só para se vingar, quando na verdade era apaixonado por ela e tinha vergonha de admitir até para si mesmo, Abelardo. Ficou tanto tempo ressentido por um homem que o criou como um filho porque tinha raiva de não ser legítimo. A diferença entre vocês dois é que o Inácio não mente nem para os outros e você mente até para si próprio e continua mentindo. Ficou noivo da coitada da Juliana e porque é apaixonado pela própria irmã. Um amor impossível, Abelardo. É triste, mas a sua forma de lidar com isso é fugir o tempo todo. Vai estragar a sua vida, a vida da Juliana, porque só tem olhos por essa mulherzinha intragável que sente desprezo por você? Prefere pensar que o Inácio seria capaz de matar só porque não tem coragem de enfrentar, de admitir que ele é correto, íntegro, corajoso, ao contrário de você, que o fraco é você. O dia que você enxergar isso, você vai ver o fraco que é, que sempre foi. Abelardo sai. Enquanto isso, o Cristóvão diz para a Rosália que o Abelardo e o Inácio brigaram feio, porque o Abelardo acha que o Inácio matou o barão. E pergunta se a Rosália sabe de alguma coisa, e a Rosália diz que viu o barão ser assassinado. Enquanto o Clemente vai falar com o Abelardo diz que não está vendo Ventania, pergunta onde está. E o Clemente diz que alguém saiu com Ventania, mas ele não conseguiu descobrir que escravo pegou Ventania, e não conta que o Ventania fugiu e que Jesus já pagou pelo Ventania, e que ele cobrou um preço absurdo. E o Clemente diz que vai pôr uns escravos no tronco para descobrir quem pegou Ventania. E o Abelardo diz que proíbe o Clemente de pôr qualquer escravo no tronco. Enquanto Rosália diz para o Cristóvão que falou com o Abelardo, que disse que viu quem matou o barão, só que não pode revelar o nome, que a única coisa que ela garante é que não foi o Inácio. E a Rosália diz para o Cristóvão apoiar o Abelardo, que está passando por um momento difícil. Cristóvão vai falar com Abelardo. E diz a Rosália me falou, senhorzinho, que viu quem matou o barão, mas que não pode dizer. E o Abelardo diz, eu queria tanto que ela me contasse quem matou meu pai. E o Cristóvão diz, eu acredito na Rosália, confio nela, ela jurou que não foi seuzinho Inácio. E o Abelardo diz, ela não está querendo protegê-lo? Ela faria qualquer coisa por ele e por mim, ela gosta de nós, faria qualquer coisa por nós. E o Cristóvão diz, mas ela jura que não foi, eu acredito nela. E o Abelardo diz, você acha que é fácil para mim acusar o meu próprio irmão? É uma tortura. Eles brigaram, a arma era dele. Cristóvão diz, eu imagino como o senhorzinho está atormentado assim, mas está se apegando em provas que lhe dá razão para acreditar que o seu Inácio matou o barão. E está tendo que lutar aí dentro contra tudo que conhece sobre ele. Isso sim é uma prova verdadeira. E o Abelardo diz, prova do quê? E o Cristóvão diz, prova do irmão que cresceu junto com o senhor, que sempre foi seu amigo, companheiro. Seu Inácio, até hoje, só deu provas que é honesto, bom caráter, justo. Não pode bastar uma arma, uma briga para desfazer tudo isso dentro do senhorzinho. O senhorzinho sabe disso. E o Abelardo diz, eu sei sim. Eu sempre ouvi como o Inácio é corajoso, perfeito. O fraco sou eu, fraco de desconfiar do meu próprio irmão. A essa altura estão pensando que eu estou acusando meu irmão para me livrar dele. Eu só quero fazer justiça e vou fazer. Abelardo sai de cavalo enquanto Dário chega com Ventania. Cristóvão, ao ver, corre, abraça o Dário. Rosária, Zumira, todos correm abraçar o Dário. E o Dário encontrou Ventania. Enquanto Abelardo chega na Morro Alto e diz que precisa falar com Higino. E Higino fica chocado ao ver o Abelardo ali na Morro Alto. E esse foi o capítulo do dia. Gente, muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.